Bom dia, nono ano, tudo bom? Hoje, sexta-feira, mais uma videoaula, dia 30/10. Iniciaremos a unidade 5. O tema da unidade 5, funções. Tema 1, noção de função. Página 6. Alberto está arrecadando dinheiro para um evento beneficente, do qual a sua escola está participando. Para conseguir levantar fundos, a turma resolveu vender uma rifa. Cada número de rifa custa R$ 2,50. Com base nessas informações, foi elaborada uma tabela com a quantidade de números e valores total pago por cada quantidade. Valor pago para a quantidade de números adquiridos. Quantidade de números: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Valor pago: um número, R$ 2,50. 2 números, 2 vezes R$ 2,50, R$ 5,00. 3 números, 3 vezes R$ 2,50, R$ 7,50. 4 números, 4 vezes R$ 2,50, 10. 5 vezes R$ 2,50, R$ 12,50. E 6 vezes R$ 2,50, R$ 15,00. O valor pago pela quantidade de números comprados pode ser calculado da seguinte maneira: valor pago igual quantidade de números vezes R$ 2,50. Se determinada pessoa comprar apenas um número, então vai ser x menos 1. Teremos 1 vezes R$ 2,50 menos R$ 2,50, então ela pagará R$ 2,50. Se a determinada pessoa comprar 4 números, teremos 4 vezes R$ 2,50 menos R$ 10,00 ou igual a R$ 10,00. Ela pagará R$ 10,00. Observe que nesta situação há uma relação entre duas grandezas, a quantidade de números e o valor pago por eles. Veja que cada quantidade de números vendidos determina um único valor pago. Por isso, dizemos que o valor pago é dado em função da quantidade de números vendidos. Quando há correspondência entre duas grandezas para cada medida da primeira grandeza, ocorre uma única medida correspondente à segunda. Dizemos que a segunda grandeza é uma função da primeira. Então, eu dependo, para ser uma função, galerinha, eu dependo do quê? Do valor de um valor, tá? Então, eu dependo do que aqui do exemplo? Eu dependo do número, para eu dizer quanto você vai pagar, tá? Então, quando uma coisa depende da outra, o nome dado é função, tá? Veja outra situação no dia a dia em que podemos verificar relações entre grandezas. A arrecadação de um bilhete, de uma bilheteria, de acordo com a quantidade de ingressos vendidos. Distância percorrida por um automóvel, de acordo com o tempo da viagem. Valor pago ao abastecer um tanque de automóvel, de acordo com a quantidade de combustível comprada. Lei de formação da função. A correspondência entre cada valor de uma grandeza e cada valor de outra é expressa por uma forma chamada lei de formação da função, ou lei da função. Então, cada exercício, tá? Cada tipo de exemplo ou do exercício vai ter a sua lei de formação, ou seja, vai ter a sua fórmula. Então, não temos na função uma fórmula exata, tá? Vai depender do que o exercício estiver me pedindo. Na situação anterior, o valor pago representado por V, de acordo com a quantidade de números, representado por X, é dada por V igual a X vezes R$ 2,50. Página 7. Antes de eu ir para a página 7, deixa eu ver se a Pro passa isso daqui e se... Uma viagem de carro é um bom exemplo de como as funções podem estar presentes no cotidiano. Com uma velocidade constante de 80 km por hora,
160 quilômetros em 2 horas e 240 quilômetros em 3 horas e assim por diante. Esta tabela relaciona duas grandezas, o tempo decorrido, que nesse exemplo é a variável independente, e o espaço percorrido, que nesse caso é a variável dependente. Cada valor da variável independente está associado a um único valor da variável dependente, e todos os valores da variável independente têm um correspondente na variável dependente. Toda função pode ser representada por meio de um gráfico. Indicamos no eixo horizontal ou eixo das abscissas os valores da variável independente e no eixo vertical ou eixo das ordenadas os valores da variável dependente. Assim, podemos encontrar pontos do gráfico de uma função no sistema cartesiano. O gráfico representa a variação de uma grandeza em função de outra. Página 7. Variáveis, tá? Variáveis é o quê? O próprio número já diz, que muda, tá? Geralmente são as letrinhas X, Y, tá bom? As grandezas, valor pago, a quantidade de números vendidos são variáveis, ou seja, elas mudam. Depende de quanto eu vou vender para eu dar o valor, tá? Da situação apresentada. O valor a ser pago pelos números é a variável dependente, pois depende da quantidade de números vendidos. A quantidade de números vendidos é a variável independente, pois é possível escolher livremente o valor para essa variável. Exercício 1. Alessandra presta serviços de informática a diferentes empresas e cobra R$ 60 por hora trabalhada. Observe o quadro a seguir e complete-o com os dados que faltam. Então, 1 hora, 60. 2 horas, 2 vezes 60, R$ 120. 3 horas, 3 vezes 60. 4 horas, 4 vezes 60. Então, complete o quadro. A. Quantos Alessandra receberá se levar 8 horas para realizar um trabalho? Então, 8 vezes 60. Resposta da A. B. Calcule a quantidade de horas que ela trabalhou se recebeu 1.500 de uma empresa. Então, aqui, ó, se ela recebeu 1.500, quantas quantidade de hora? E aí, eu vou tentando. 9 horas, 10 horas, 11 horas, até chegar ao valor de 1.500, tá? Pro, tem outra maneira de fazer? Tem. Matemática não tem só um jeito só, tá? C. Podemos dizer que o valor cobrado por Alessandra é uma função dos números de horas trabalhadas? Sim ou não? Por quê? Depende da hora trabalhada? Se depende, é uma função? Tá? Escreva a lei de formação. A lei de formação é uma fórmula. Tem uma fórmula aqui, tá? A gente tá resolvendo através de uma fórmula. Que fórmula é essa? Coloca aqui na D. Tá bom? Então, lei dessa função é a fórmula. 2. Denominado o A, o número de saltos, e B, a distância alcançada por um jovem que exercita, qual das tabelas indica a forma correta? Relação entre B pela forma algébrica, B menos 1,5 vezes A. Então, através dessa fórmula aqui de cima do enunciado, qual tabela está correta? Então, no lugar de B, eu vou colocar o 6. 6 vezes 1,5, deixa eu ver se é através de B mesmo ou se é através do A. Peraí, só ler novamente. Denominamos A o número de saltos. Ah, não, então eu vou colocar o 6 no lugar de A, perdão, tá, pessoal? Então, vou fazer B igual 1,5 vezes 6. 1,5 vezes 6 dá 4. Se der 4, então, essa tabela aqui, o início dela está correta. B é igual 1,5 vezes 12, agora eu vou fazer com 12. Se der 8, ok, tá? O 6 e o 12, ok. Agora eu vou fazer 1,5 vezes 24, tá? Então, o número de saltos, esses números aqui, ó, 6, 12, 24, 48, eu vou fazer multiplicado 1,5. Se der os valores de baixo, então a tabela correta é a A.
Ah, não deu 24, o 24 dava 17. Então, vamos para a próxima tabela. Coloca esses valores de cima aqui na fórmula, tá? Que é uma fórmula que o exercício deu. Para cada tipo de exercício tem uma fórmula diferente, tá? Exercício 3. Fernando ministra aulas particulares de matemática para alunos do ensino fundamental. Ele cobra R$ 55,00 por hora aula ministrada. Observe a tabela a seguir e complete os dados que faltam. Então, 1 hora, 55. 2 horas, 2 vezes 55. 3 horas, 3 vezes 55. E que hora é essa que deu 3h30? Calcule quanto Fernando receberá por 15 horas. Então, 15 vezes 55. Escreva a lei de formação. Para cada exercício tem uma forma. A lei de formação é a fórmula. Que fórmula que a gente descobriu aqui? 4. Um equipamento envasador tem capacidade para envasar determinados números de garrafa de 2 litros de refrigerante, conforme descrito a tabela abaixo. Então, tempo, 3 minutos, número de garrafas envasadas, 4.959. 9 minutos, 14.000. 12 minutos, 19.000. Quantas garrafas de refrigerante a máquina esvazia por minuto? Tá? Então, por minuto, eu faço isso dividido por 3. Depois eu tenho que ainda fazer uma outra conta, porque aqui é 3 minutos, não é 1. Tá? Depois escreva a lei de formação. Tem uma fórmula aqui para fazer. Tente descobrir que fórmula é essa. A mesma coisa vocês vão resolver o exercício 5 da página 8. E vão resolver o exercício 6 da página 9. Tá bom? Tenham todos um bom final de semana, tá? Um bom feriado. Dúvidas estou à disposição. Tchau, tchau.